Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos para mais um estudo bíblico da parte de Deus. E nessa tarde de terça-feira, eu gostaria de dividir com todos vocês um estudo bíblico muito interessante. Peço que você já pegue aí a sua caneta, o seu caderno, a sua Bíblia, para esse estudo que nós estaremos trazendo aí em poucos minutos. Estaremos aprendendo hoje sobre o cedro do Líbano e o que o cedro do Líbano tem a ver com nós, homens, mulheres de Deus, jovens também, todo um povo, que se autoproclama povo de Deus. Então, você já pode aí pegar esse vídeo também e fazer aí a projeção para outras pessoas, pode compartilhar esse vídeo para outras pessoas e será muito bom para que outras pessoas possam estar também sendo alcançadas pela palavra de Deus nesse dia de hoje. Bom, antes de tudo vamos orar, antes de iniciar essa palavra de Deus. Querido Deus e eterno Pai, Pai de bondade, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de perdão, estamos diante da Tua presença nessa tarde de terça-feira para aprendermos um pouco mais acerca da Tua palavra e o que a Tua palavra tem a nos ensinar nessa tarde, Senhor. Que esse vídeo possa alcançar muitas pessoas, de modo que elas possam ser, Pai, impactadas pelo Teu amor, pela Tua sabedoria, pela Tua misericórdia, sobretudo, Senhor, pela Tua presença. Que o Teu Espírito Santo possa estar entrando em cada lar nessa tarde. É o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus, amém. Queridos, peço que você abra a sua Bíblia aí no livro dos Salmos, Os Salmos 92, versículo de número 12 ao 14. Salmos 92, 12 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, eu repito, na velhice ainda darão frutos, muitos frutos. Serão esses frutos viçosos e vigorosos, tá bom? O cedro é uma das árvores mais importantes que nós conhecemos. É símbolo de força e é símbolo de eternidade. Nos 3 primeiros anos de vida, o cedro ele alcança apenas 5 centímetros de altura, mas já possui 1,5 metro de raízes. O que nós aprendemos é que aquilo que nós não enxergamos com os nossos olhos naturais está embaixo da terra, cerca de 1,5 metro de raízes para baixo. Então, um crente, um homem de Deus e a mulher de Deus que está crescendo na presença do Senhor, ainda que as pessoas possam vê-la do lado de fora como algo ainda muito superficial, mas as suas raízes já estão começando a criar firmeza. Então, quem poderá arrancar essa plantinha que se chama cedro? Mesmo jovem, já se mostra firme, seu crescimento interior é bem maior que o exterior. Então, meus irmãos, depois que essa árvore ela cresce 20 centímetros por ano, ela chega a cerca de 40 metros de altura e seu desenvolvimento é lento, sem pressa, sem precipitação, mas não se pode deter. Só a partir dos 40 anos é que o cedro do Líbano ele produz sementes, mas ela pode viver centenas de anos
O cedro, irmãos, não depende da chuva, pois as suas raízes elas são bem profundas e elas buscam água diretamente no lençol freático, tá bom? Nos tempos da palavra de Deus, a madeira ela era usada para construir casas, construir barcos, construir palácios, construir templos, construir cofres, construir embarcações. O cedro ele tem uma beleza e tem um perfume e tem força, e ela resiste aos desafios da água e do vento. Portanto, ela é muito confiável. O salmista ele disse que o justo é como o cedro do Líbano dentro de todas as características que mencionei anteriormente. Então, com isso, nós podemos ter uma ideia do que Deus espera de nós como seres humanos. É natural que sejamos, pela graça do Senhor, fortes, firmes, confiáveis, apresentando a beleza da vida cristã que está dentro de mim, dentro de você, sendo resistentes diante das dificuldades que às vezes se apresentam diante de nós, aqui, em qualquer outro lugar. Nossa relação com Deus não dependerá de fatores exteriores, pois a profundidade, como foi falado aqui, do cedro do Líbano, ela será característica da nossa vida espiritual. E que isso fique claro para cada um de vocês que estão assistindo a esse vídeo, como a palavra de Deus diz, né? Cairão 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas você e eu não seremos atingidos, mas não cairemos, porque, como o cedro do Líbano, nós temos raízes profundas. E eu queria dividir aqui alguns pontos importantes primeiro, sobre as raízes, a sua invisibilidade e essa importância que elas têm. Então, anote aí. Quando a semente ela germina, ocorre um crescimento para cima. Isso eu quero dizer no que se refere a tronco, galhos, folhas, flores e frutos, e outro para baixo, que se chama a raiz, né? Para cima a gente tem todo o desenvolvimento da árvore que a gente vai poder observar. Nossa vida não pode ser apenas algo exterior, mas ela tem que ser algo interior, ou seja, aquilo que está para baixo, aquilo que está dentro. E a raiz, ela garante firmeza, a raiz, ela garante nutrição, a raiz, ela vai garantir a sobrevivência para as nossas vidas, tá bom? Muitas vezes enfatizamos o que a árvore produz, o fruto, mas não devemos nos esquecer das raízes, que é o mais importante, tá bom? Nos mais variados aspectos da nossa vida, temos que valorizar mais o que é a tendência, né? A nós valorizarmos mais o que é aparente do que as coisas que estão mais internamente ligadas ao ser humano. O fruto é importante, mas a sua falta pode indicar um problema na raiz. Por exemplo, uma árvore que você plantou hoje, passa-se 2 anos, 3 anos, né? 4 anos, aí, enfim, e não produz frutos. Então, qual será o problema dessa árvore? Então, pode ser que seja na raiz. Então, estamos muito preocupados, às vezes, com as aparências, pois as aparências enganam, com aquilo que pode ser visto e admirado por todos. Entretanto, irmãos, nossas raízes, elas são valores e práticas vistas apenas por Deus. Estão abaixo da superfície e precisam ser cultivadas com atenção, com cuidado. E se não for assim, corremos o risco de cair, pois o peso exterior não terá sustentação interior. Amém? Jesus disse que os fariseus, eles valorizavam muito as orações, os fariseus valorizavam muito o jejum e esmolas realizadas em público. Era visto, né? Isso significa muito dentro da aparência. Os discípulos, porém, eles foram ensinados
a fazerem tudo isso de maneira discreta e às vezes secreta, de modo que só Deus pudesse vê-los. Se você pegar a tua palavra aí, a Bíblia que você tem em mãos, abrir em Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 6, você vai ter uma referência. Eu não vou citar aqui por causa do tempo, mas você vai observar o que Jesus nos ensina sobre essa condição do fazermos sem sermos vistos, né? Sem ser visto por todos. E uma vida de dedicação íntima a Deus, eu quero falar nessa tarde de terça-feira, é uma forma de cultivar raízes espirituais. As orações em público, elas são válidas e importantes até, mas elas podem também ser falsas. Quem ora sozinho, dentro do seu quarto, dentro do seu banheiro, enfim, na sua sala, provavelmente o fará com sinceridade, de coração. Muitos querem apenas bênçãos visíveis, materiais, mas eles não buscam virtudes espirituais que lhes trariam firmeza. Essa é a palavra que eu estava buscando, firmeza. O exterior é importante, mas o interior é imprescindível. Tronco, galhos, folhas, flores e frutos, se forem cortados, podem renascer a partir da raiz. Ainda que a sua vida, seja como uma árvore, ainda que tirem os seus frutos, ainda que tirem o seu tronco, ainda que tirem as suas folhas, ainda que tirem as flores, ainda que tirem isso, mas a sua raiz permanecerá firme, intacta. Amém? E os que a palavra de Deus em Lucas capítulo 8, versículo 13, diz o seguinte, Lucas capítulo 8, versículo 13, e os que estão sobre pedra, e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da detenção se desviarão. Aquela semente caiu entre as pedras, parábola da semente, do semeador e da semente, onde havia pouca terra, brotou rapidamente, mas por falta de raízes morreu sob o calor do sol. Jesus disse que tais pessoas creem por algum tempo, são crentes provisórios, não têm raízes. Este é o caso daqueles, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que frequentam a igreja durante algum tempo e depois desaparecem. E aqui eu abro um parêntese, porque esse período de pandemia, o coronavírus, tem feito com que muitas famílias ficassem enclausuradas dentro das suas casas. E esse período é um período que eu diria que é muito perigoso. Por quê? Certa feita, um pastor meu, da minha congregação, falou o seguinte: essa pandemia vai ser como se fosse um teste para muitos crentes, muitos homens e mulheres de Deus que se autoproclamam, servos do Deus Altíssimo. Esse período de pandemia vai ser como um teste para muitos. De que forma? Aqueles que estão realmente na presença de Deus, eles vão entrar nesse período de pandemia e vão sair mais fortes do que entraram. E tem aqueles que se autoproclamam servos de Deus, que vão entrar nesse período de pandemia e vão sair fracos e desigrejados. Aquelas pessoas que não deixaram de acreditar nas coisas de Deus, mas não querem congregar em uma igreja mais e querem Cristo em casa, querem apenas congregar dentro de casa, assistindo cultos, que eu, ao meu ver, não considero um comportamento e uma atitude muito plausível. Então, a Bíblia diz, no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E eu concluo dizendo que eles estejam congregando, que eles estejam no templo, que eles estejam juntos, porque um ferro afia outro ferro. Bom,
E eu pergunto para você nessa tarde, onde você está plantado? Aonde você está plantado? Aonde você está plantada? A vida, meus irmãos, o crescimento e a utilidade de uma árvore, como por exemplo o cedro do Líbano, dependerão diretamente do solo onde eles estão plantados, onde você e eu estamos plantados. Se estiver em local inadequado, como um pântano, como entre pedras, poderão definhar e poderão até morrer. O Salmo 92 diz que o justo deve ser plantado na casa do Senhor. Observe isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O justo deve ser plantado na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus. A natureza da árvore, por si só, não garante sua sobrevivência e produtividade. O ambiente também é importante na medida em que esse ambiente oferece um conjunto de fatores favoráveis, tá bom, ao pleno desenvolvimento da planta. Da mesma forma, o crente precisa estar plantado no lugar certo. Ele não pode pensar, ela não pode pensar que irá crescer e frutificar em uma pseudo-religião, né? Em uma seita, enfim, ou em um local onde ele se veja vinculado a uma prática, eu diria, pecaminosa. Se, porém, sabemos que estamos plantados num bom terreno, precisamos permanecer nesse terreno. Pode ser necessário mudar uma planta de lugar, pode ser necessário fazer várias coisas, mas isso não pode se tornar rotina na sua vida, pois impedirá o crescimento da mesma. Bom, demonstramos firmeza ou instabilidade diante de Deus? O cristão, o homem de Deus e a mulher de Deus, não pode ser nômade. O homem de Deus também não pode ser um mutante ou uma metamorfose ambulante, como diz o vulgo popular, né? As árvores, normalmente, elas permanecem onde estão. Sabe o que eu aprendo com isso? Que se você foi plantado naquele terreno, fique ali. Fique naquela igreja. Não saia. Fique ali. Permaneça ao corpo de Cristo. Nossos deslocamentos, se necessários, devem ser feitos com muito cuidado e com muita oração. O ímpio pode ser como a palha que o vento dispersa, que está previsto lá no Salmo 1. Mas o justo, ele tem que ser estável. E eu concluo essa palavra dizendo para você que muitas pessoas apresentam uma preocupante instabilidade, irmãos, em suas vidas. Não se firmam no emprego, não se firmam na igreja, não se firmam numa profissão, não se firmam na escola, não se firmam no seu casamento, entre outros pontos que as pessoas não se firmam. E esse modo de vida parece até favorável para muitos, aos propósitos do inimigo, né? Imagino que ele fique muito satisfeito quando alguém chega a uma etapa avançada da vida e não tem emprego, que não tem uma família, que não tem uma estrutura. O inimigo fica satisfeito com tudo isso, né? Mas é uma cova, né? Nem estudos, nem recursos, nem nada o inimigo se sente satisfeito. Muitas mudanças, irmãos, podem ocorrer em nossas vidas, mas uma hora, e que não seja muito tarde, nós precisaremos parar, nós precisaremos crescer e nós precisaremos frutificar. Que essa palavra possa entrar no seu coração durante esses 20 minutos de mensagem da parte de Deus para você. Que você possa ter um excelente final de tarde para a noite de terça-feira e até o nosso próximo encontro em mais um estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe seus sonhos, que Deus abençoe seu projeto, que Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor.